Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui trazendo mais uma vez o maná do dia para você. Espero que ele alimente o teu coração e que te fortaleça nesse dia para mais uma jornada. Amém? Eu tenho a palavra aqui em nosso livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28. E vai nos dizer assim em alguns versículos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nós que somos cristãos, a nossa vida é pautada em princípios, em valores, em regras. Por isso que muitos às vezes acham muito difícil ser cristão como nós somos. Mas ser cristão não nos torna perfeitos. Nos torna apenas seguro de algo que nós esperamos. Nós temos a certeza de que nós temos algo em Deus e de que Deus está em nós. E o que de fato nos torna maiores ou melhores, vamos dizer assim, se fosse o caso, é só o fato de ter o maior dentro de nós. Nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nossas vidas. O Espírito dele habita em nós. Isso nos torna invencíveis. Então a nossa jornada foi pautada em leis, princípios, valores e regras e mais regras e tantas coisas que durante muito tempo nós julgamos isso muito complicado. E isso hoje nós falamos do nosso tempo, mas nos tempos de outrora, né? A lei que vogava, ou a lei que tinha a plenitude da justiça, vamos dizer assim, era a lei mosaica, que foi estabelecida para ordenar e organizar um povo que Deus havia escolhido. Deus está tomando o povo de um ambiente totalmente avesso à sua lei, está levando para um ambiente onde a lei é o Senhor. E desde lá até aqui, nós temos muitos conflitos em relação a tudo isso, né? E nós temos o resumo dessa lei, que são os 10 mandamentos. E como os 10 mandamentos foram escritos lá no Antigo Testamento, hoje muitas pessoas acham que eles não valem nos nossos dias. Mas se você pegar o Novo Testamento de ponta a ponta, lendo com tranquilidade e observando nos detalhes, você vai ver que em todo o Novo Testamento tem ele pontuando as nossas ações. Então, os 10 mandamentos, eles não se perderam, né? A única coisa que aconteceu é que apareceu Cristo na história, como a lei rezava que o salário do pecado é a morte, e o julgamento que pesava sobre a vida do homem era justamente o pecado, então a justiça de Deus determina que o homem que havia pecado deveria morrer. Então Deus ele vai resolver esse problema, e até então, desde o princípio, o homem que pecava, esse morria. Mas a interpretação da lei, ela vai sofrer uma alteração, vamos dizer assim. Não vou dizer uma alteração. A lei, ela vai ser cumprida na sua totalidade. Então, a lei que foi instituída, ela deve ser cumprida. Da mesma maneira que você que faz parte de alguma igreja, às vezes você vê que na sua igreja tem algumas coisas que você não concorda, né? Existem alguns princípios que a sua igreja estabeleceu, ou a sua liderança estabeleceu, e que você não concorda. Então, às vezes você não muda, não vai para outra igreja onde tem as leis que você concorda, mas você insiste em ficar e desobedecer aquilo. Às vezes a sua
desobediência daquilo nem seja um pecado, vamos dizer assim, por causa daquilo que se requer, né, naquele princípio. Mas o fato de ser instituído e ser estabelecido, é bom que princípio e regra seja obedecido. Eu sou um cumpridor de regras. Eu tenho líderes, eu tenho pastores sobre mim. E quando eles determinam algo, é bom que eu obedeça e eu o faço com o meu coração alegre. Então, se o salário do pecado é a morte, Jesus vem cumprir isso. Então, Jesus ele vem e cumpre toda a lei. Então, toda a lei que foi estabelecida no princípio é cumprida em Cristo. E ele vai e ele entrega a sua vida. Ele morre, ele toma em si todo o nosso pecado, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro que vai ser sacrificado para, através disso, o mundo ser livre do seu pecado. Eu e você sermos livres do nosso pecado. Então Jesus ele cumpre e ele pega toda a lei e ele não lança fora. A lei não é jogada fora, ela é reinterpretada. Então ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, aí está resumida toda a lei. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, tudo nós sujeitaremos a Ele. Nós sujeitaremos a nossa vida, o nosso coração. Deus vai estar presente em tudo. Deus vai se tornar a nossa vida. Deus vai se tornar a nossa escolha. Ele vai se tornar tudo aquilo que nós somos. Então, tudo aquilo que um dia eu desejar ou vier a fazer, vai ser de conformidade com aquilo que Deus quer. E o segundo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro princípio é amar a mim mesmo. O que eu sou capaz ou o que eu seria capaz de dar a mim. O que eu seria capaz de fazer comigo. Então, num sistema de autoproteção, eu quero o melhor para mim. Eu desejo o melhor para a minha vida. Então Deus, ele pega e te dá um conselho. Se você quer vida longa, se você quer vida tranquila, se você quer amor, se você quer alegria, satisfação, desejo, seja tudo isso aquilo que você ofereça para o seu irmão. Então Deus, ele vai cuidar do outro, fazendo você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo isso. Então, tudo aquilo que você deseja para si, é exatamente aquilo que Deus quer que você faça com o seu irmão. Então a lei que era muito complicada, a lei que não alcançou o seu objetivo, a lei não alcançou o objetivo de levar o homem de volta para Deus. Então Deus vem através de Cristo e através da graça, Ele nos alcança, ela nos alcança e nos leva para Deus. Ela cumpre o propósito. E a lei serviu apenas de aio. A lei nos sustentou vivos e nos manteve vivos até que Jesus aparecesse, manifestasse e pagasse a conta do nosso pecado para que o nosso prejuízo não fosse tão grande. Eu ouvi um amado falar essa semana numa live que eu estava participando, e ele falou justamente disso. A lei tinha um propósito a cumprir e não cumpriu, que era nos resgatar. E Jesus vem, se manifesta em graça, e através do nosso Cristo nós somos resgatados para uma vida com Deus. E eu achei isso muito lindo. Então, hoje nós vivenciamos a graça e ela é que nos supre em todas as coisas. E eu espero que você também esteja aí refletindo a respeito do fato de que nós temos que nos sujeitarmos aos princípios que foram estabelecidos. Existem princípios na igreja, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, tudo. A nossa vida é pautada em princípios. Não tem como viver sem cumprir tudo isso. Então, o que a lei diz precisa ser cumprida. Por isso que Jesus vem, cumpre a lei, se entrega naquela cruz por nós e nos liberta de todo o pecado, pagando uma dívida que nós tínhamos com Satanás.
E hoje, depois de sermos comprados por Ele, agora nós temos o privilégio e o prazer de estarmos e habitarmos com Deus. Esse é o Maná do Dia que eu tenho para você hoje, e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra diretamente do céu para o teu coração. Fique com Deus e até amanhã.